boa noite. Entrando no ar mais uma edição do seu Leitura de História na Quarentena, 21 horas em ponto, 21 graus. Vamos lá para as nossas notas curtas deste sábado, dia 4 de julho, hoje dia da independência norte-americana. Vamos começar aqui falando do nosso governo liberal conservador, que dizia que Bolsa Família era esmola. Um desenho preliminar do Renda Brasil, o novo programa do governo que vai substituir o Bolsa Família, ou seja, o Renda Brasil é um novo nome para o Bolsa Família, prevê um orçamento anual de 51,7 bilhões e 57,3 milhões de pessoas beneficiadas, segundo proposta em discussão no Ministério da Economia. O redesenho do programa prevê uma elevação do benefício médio de R$ 190 para R$ 232. Hoje o Bolsa Família inclui 13 milhões de famílias e alcança 41 milhões de pessoas a um custo de 32 bilhões ao ano. Poderão entrar no programa famílias com renda per capita de até R$ 250, chamada linha de pobreza para acesso ao benefício. Esse limite hoje é de 178. Ou seja, o governo falou que o Bolsa Família era esmola. Agora ele pega o Bolsa Família, dá uma maquiada, troca o nome, mas mantém o famigerado Bolsa Esmola que o presidente tanto criticou. É o outro que falou que ia dar a vara para o povo pescar e vai continuar entregando o peixinho. Que não faz uma mentalidade eleitoreira. Saiu ontem uma notícia sobre a Rússia que eu até achei engraçado. O presidente da Rússia, Vladimir Putin, tirou sarro da bandeira LGBTQ+, colocada na Embaixada dos Estados Unidos em Moscou. Ele sugeriu de forma pejorativa que a bandeira reflete a orientação sexual dos diplomatas norte-americanos. Pergunta Putin: quem trabalha neste prédio? E ele perguntou para o orador, que era o senador Alexei Pushkov. E o senador respondeu para ele: ali trabalham os americanos. Deixe-os comemorar. Eles mostraram algo sobre as pessoas que trabalham lá, acrescentou Putin com um sorriso. O caso aconteceu durante uma videoconferência transmitida pela televisão russa. Hoje, congressistas russos, no caso ontem, congressistas russos aprovaram uma emenda à Constituição que define casamento como a união entre homem e mulher. Ainda assim, Putin nega que a lei discrimine a comunidade LGBTQ+. Ou seja, na visão do Putin e na visão do legislativo russo, união é homem e mulher. Casamento gay, na visão deles, é privilégio para um grupo. Então, eles, como não gostam ou não aceitam discriminar ou criar privilégios para uma fatia da sociedade, eles bateram o martelo que casamento gay por lá não rola. Paulistas se recusam a tomar vacina da China contra a Covid-19. Moradores do estado de São Paulo se uniram para dar início a um boicote às vacinas chinesas. O governador João Dória fez uma parceria com o laboratório chinês para produzir doses do antídoto e testá-la em 9 mil voluntários. Fazer boicote é fácil. Eu quero saber se esse boicote aí ele é um boicote consciente ou ele é um boicote influenciado ou incentivado pelas redes sociais. Depois o povo faz boicote, não toma vacina e começa a ficar doente. Porque eu devia ter tomado vacina, e aí eles vão arrumar um culpado, porque ninguém é mais culpado de ter boicotado nada, né?
O que mais que temos aqui? Deixa eu ver. Aqui. Eu comentei essa semana sobre um grupo da cidade de Seattle que havia criado uma comunidade anarquista na cidade, né? Chamado Capitol Hill Autonomous Zone, ou ou mais conhecido como a Comuna de Seattle. Digamos que era um grupo de pessoas que delimitou uma área da cidade onde ali eles iriam praticar o comunismo pleno, né? Não durou muito. A inspiração desse grupo veio da Comuna de Paris, né, que foi uma experiência comunista criada na Paris do século XIX, também não deu certo, né? Mas aqui na Comuna contemporânea do século XXI, eu acho que durou menos do que a francesa. Vamos lá. O fim da chasse, a Comuna de Seattle. A Comuna de Seattle, também conhecida como CHAZ, Capitol Hill Autonomous Zone, chegou ao fim depois de 4 semanas de duração. Um mês. A autonomia do grupo, do CHAZ, já vinha sendo questionada nas últimas semanas, após seus líderes serem flagrados recebendo entregadores da Pizza Hut, Domino's, McDonald's e Uber Eats em seu controle de fronteira, vindo a mudar o seu nome para SHOP, Capitol Hill Organized Protest. É brincadeira. A Comuna de Seattle emula a aclamada experiência do século XIX, a Comuna de Paris, considerado pelos intelectuais marxistas como a única experiência verdadeiramente comunista, que na França durou 70 dias, tempo suficiente para confiscar a propriedade da Igreja Católica, prender 200 padres e freiras, fechar 26 igrejas e executar, a mando de Théophile Ferre, os mais altos membros do clero, incluindo o bispo d'Arbois, via paredão de fuzilamento. Com 4 tiroteios em 4 semanas, maior índice de criminalidade por metro quadrado dos Estados Unidos e um dos maiores do mundo, o SHOP, o Capitol Hill Organized Protest, assistiu durante sua breve existência roubos, estupros, assim como o trágico assassinato de 2 jovens, um de 17 e outro de 19 anos, além de 6 feridos gravemente por armas de fogo. A Comuna de Seattle já havia entrado em colapso quando, no segundo dia de sua fundação, viu acabar todo o seu estoque de comida, passando a depender de doações do exterior. No exterior, no caso, fora da zona autônoma por eles demarcada. Na semana passada, os líderes da Revolução de Seattle já haviam anunciado que a comuna seria desmantelada de modo a dar espaço para uma nova experiência revolucionária online, livre das forças opressoras da sociedade capitalista patriarcal. A polícia de Seattle recebeu essa semana a autorização da prefeitura para exercer a retirada das tendas e dejetos deixados pelos camaradas pelas ruas desta área da cidade. Não adianta, os caras experimentam o comunismo, não dá certo, mas a culpa é sempre da sociedade capitalista, opressora, patriarcal. Eles não assumem nada do que fazem. Vamos lá para os nossos temas de hoje. 21 horas, 9 minutos, 21 graus. Singelas constatações econômicas e sociais que seguem incompreendidas ou ignoradas. O compêndio de incoerências e desconhecimentos acerca de princípios básicos de economia é literalmente infinito. Ainda mais trágico talvez seja o fato de que na área social o raciocínio crítico foi substituído por aquilo que simplesmente soa bonito. A seguir, as melhores frases de 3 grandes economistas do século XX
que capturaram bem este espírito de desconsideração para com o bom senso. Começamos com o Thomas Sowell, que proferiu as seguintes frases: um dos mais lamentáveis sinais de nossos tempos é que demonizamos aqueles que produzem, subsidiamos aqueles que se recusam a produzir e canonizamos aqueles que só fazem reclamar. Estamos nos movendo rapidamente em direção a uma sociedade em que ninguém é responsável por seus próprios atos, mas todos somos responsáveis pelo que alguém fez, seja no passado ou no presente. Se você vota em políticos que lhe prometem benesses com o dinheiro dos outros, então você não tem o direito de reclamar quando eles tomam o seu dinheiro e distribuem para terceiros, inclusive para eles próprios. É difícil imaginar uma maneira mais ignara e mais perigosa de tomar decisões do que colocar essas decisões nas mãos de pessoas que não pagarão preço nenhum por estarem erradas. O argumento utilizado pelos defensores da saúde pública é o de que os custos da saúde são altos demais. Sendo assim, a população não tem condições de arcar com médicos, hospitais e remédios. Consequentemente, os serviços de saúde têm de ser fornecidos pelo Estado. Mas se a população não pode bancar médicos, hospitais e remédios, então como é que ela poderá bancar médicos, hospitais e remédios e mais toda a burocracia federal para administrar todo esse sistema de saúde estatal? É uma boa pergunta, né? Quando você quer um serviço grátis, o que você realmente está querendo é dar o seu dinheiro para um burocrata do Estado, que então irá repassá-lo a terceiros escolhidos por políticos, os quais irão prover o serviço de acordo com critérios especificados por burocratas e políticos, e não por você, consumidor. A ciência econômica e a ciência política lidam com o mesmo problema fundamental. A soma de tudo aquilo que as pessoas querem é maior que tudo aquilo que já foi produzido. A demanda e os desejos são sempre maiores que a oferta. Economias de mercado lidam com este problema de maneira simples e imbatível, por meio do sistema de preços. Os indivíduos são confrontados com os custos de produzir tudo aquilo que querem, então têm de fazer decisões mutuamente excludentes de acordo com os preços que transmitem esses custos. Isso gera prudência, frugalidade e disciplina, sempre de acordo com as circunstâncias e preferências de cada indivíduo. Por isso, a primeira lição da economia é a escassez. Os recursos não são infinitos. A quantidade de bens e serviços existentes nunca é o bastante para satisfazer todos os desejos e necessidades das pessoas. Já a primeira lição da política é desconsiderar a primeira lição da economia. A política lida com o mesmo problema da economia de maneira oposta, fazendo promessas que não podem ser cumpridas ou que só podem ser cumpridas, criando outros problemas que são ignorados no momento em que as promessas são feitas. Sempre pedem que economistas prevejam como a economia estará em uma data futura. Só que previsões econômicas envolvem prever o que os políticos farão com a economia, e nada é mais imprevisível do que isso. O governo, por definição, não tem como criar empregos. Todos os recursos que o governo possui foram extraídos do setor privado, via tributação ou empréstimos. Consequentemente, utilizar esses recursos para criar empregos, seja na máquina pública, seja por meio de obras públicas, significa reduzir a disponibilidade destes mesmos recursos para criar empregos no setor privado.
enquanto as pessoas forem incapazes de olhar para além das aparências superficiais, os políticos continuarão brincando de Papai Noel com todos os tipos de promessas mirabolantes, ao mesmo tempo em que deixam um legado de ruínas e destruição pelo caminho, como um maior endividamento, uma maior carga tributária e um maior desemprego, não obstante todos os empregos criados. Se houver alguma vaga no livro Guinness dos Recordes Mundiais para palavras que são repetidas frequentemente ao longo dos anos como sinônimo de algo bom, mas sem qualquer evidência disso, diversidade seria uma candidata imbatível. A diversidade é necessária para gerar sociedades robustas. A população homogênea do Japão deixou o país mais atrasado? Ou mesmo a população homogênea dos países escandinavos? Os Balcãs, por acaso, foram abençoados por sua heterogeneidade? Ou a própria palavra balcanização nos remete a séculos de lutas, derramamento de sangue e inenarráveis atrocidades que duram até hoje? A Europa se tornou um lugar mais seguro após importar um vasto número de pessoas do Oriente, com uma cultura hostil aos mais fundamentais valores da civilização ocidental? Não é a diversidade, mas sim a capacidade de superar os problemas inerentes à diversidade o que torna uma nação forte e próspera. Se as instituições educacionais de hoje, desde escolas a universidades, estivessem tão interessadas em diversidade de ideias quanto estão obcecadas com diversidade sexual e racial, os estudantes ao menos adquiririam experiência ao ver as pressuposições que existem por trás de diferentes visões e entenderiam a função da lógica, da evidência ao debaterem tais diferenças. No entanto, a realidade é que um estudante pode passar por todo o seu ciclo educacional, desde o jardim da infância até seu doutoramento, sem entrar em contato com absolutamente nenhuma visão de mundo que seja fundamentalmente diferente daquela que prevalece dentro do espectro de opiniões autorizadas, politicamente corretas e que dominam o nosso sistema educacional. O fato mais fundamental sobre as ideias da esquerda política é que elas não funcionam. Por isso, não é de se surpreender que a esquerda esteja majoritariamente concentrada naquelas instituições onde ideias não têm de funcionar para sobreviver. Dizer que a ganância é a causadora de algum problema econômico específico é o mesmo que dizer que a gravidade é a culpada por acidentes aéreos. É fato que aviões não cairiam se não fosse pela gravidade. Porém, quando milhares de aviões voam milhões de quilômetros diariamente sem cair, atribuir à gravidade a explicação por um desastre não o levará a lugar nenhum. Tampouco terá algum efeito esclarecedor falar que um problema específico foi gerado pela ganância, a qual é uma constante tão inevitável quanto a gravidade. Quando adolescentes criminosos e assassinos são rotulados de jovens problemáticos por pessoas que se identificam como sendo de esquerda ou humanistas, isso nos diz mais sobre a mentalidade da própria esquerda do que sobre esses criminosos violentos propriamente ditos. Raramente há alguma evidência de que os criminosos sejam meramente problemáticos e frequentemente abundam evidências de que eles na realidade estão apenas se divertindo enormemente ao cometer seus atos criminosos sobre terceiros. Os justiceiros sociais, também conhecidos como os ungidos, jamais atribuem culpa ao indivíduo. Para eles, desgraças como pobreza, sexo irresponsável, crime,
são causadas exclusivamente pela sociedade e não pelas escolhas e pelo comportamento do indivíduo. Acreditar em coisas como responsabilidade individual seria abolir todo o papel especial desempenhado pelos ungidos, que se veem como os únicos salvadores das pessoas tratadas injustamente pela sociedade opressora capitalista. É difícil encontrar um progressista que ainda não tenha inventado uma nova solução para os problemas da sociedade. Com frequência, tem-se a impressão de que existem mais soluções do que problemas. A realidade, no entanto, é que vários dos problemas de hoje são resultado das soluções de ontem. No cerne da visão de mundo da esquerda, jaz a tácita presunção de que pessoas imbuídas de elevados ideais e princípios morais, ou seja, eles próprios, sabem como tomar decisões para outras pessoas de forma melhor e mais eficaz do que estas próprias pessoas. De acordo com a teoria defendida pelos adeptos da redistribuição de renda, confiscar a riqueza das pessoas mais bem-sucedidas e redistribuí-la para os mais pobres fará com que toda a sociedade se torne mais próspera. Só que no mundo real, só é possível confiscar a riqueza que já existe em um dado momento. Não é possível confiscar a riqueza futura. E é menos provável que essa riqueza futura seja produzida quando as pessoas se derem conta de que ela também será confiscada. O fato de que muitos políticos de carreira são mentirosos, descarados e compulsivos não é apenas uma característica inerente à classe política, é também um reflexo do eleitorado. Quando as pessoas querem o impossível, somente os mentirosos podem satisfazê-las. Será que é realmente tão surpreendente que eleitores com expectativas fantasiosas e irreais elejam políticos que mentem descaradamente sobre serem capazes de cumprir tais fantasias? Promessas sublimes sobre justiça social, igualdade, não passam de estratagemas feitos para aumentar o poder destes próprios políticos, uma vez que tais belas palavras não possuem nenhuma definição concreta. Elas nada mais são do que um cheque em branco para criar uma gigantesca disparidade de poder, a qual, em comparação, ofusca completamente as disparidades de renda e é muito mais perigosa. Quem não entende o completo cinismo que existe na política, não entende nada de política. Thomas Sowell, ele tem uma série de frases extremamente contundentes, mas muito realistas. Vamos para um outro economista famoso aqui, um ótimo pensador, o Walter Williams. No infindável debate sobre justiça social, a definição de justo tem sido debatida por séculos. No entanto, permita-me oferecer a minha definição de justiça social. Eu mantenho tudo aquilo que eu ganho com o meu trabalho e você mantém tudo aquilo que você ganha com o seu trabalho. Discorda? Então diga-me, qual porcentagem daquilo que eu ganho pertence a você? Democracia e liberdade não são sinônimos. A democracia é apenas a irracionalidade das multidões. A liberdade é a soberania do indivíduo. Isso aí. Os beneficiários de políticas protecionistas e de políticas de subsídios sempre são muito visíveis. Já só as vítimas são invisíveis. Os políticos adoram esse arranjo. E o motivo é simples. Os beneficiados sabem em quem devem votar em agradecimento ao arranjo. Já as vítimas não sabem quem culpar pelo desastre. Para os adeptos do multiculturalismo e da diversidade, coisas como cultura,
ideias, costumes, artes e habilidades são uma questão racial. São determinadas pelo grupo ao qual você pertence. Para tais pessoas, assim como um indivíduo não tem controle sobre a raça a que pertence, ele também não tem controle sobre sua cultura. Essa é uma ideia racista, mas é um racismo politicamente correto. Ela diz que as convicções, os valores e o caráter não são determinados pelo discernimento pessoal e pelas escolhas feitas, mas sim determinados geneticamente. Em outras palavras, como os racistas de outrora afirmavam, a raça determina a identidade. Vamos ver aqui o que disse o Lawrence Reed. Você já notou como os estadistas estão constantemente reformando seu próprio trabalho? Reforma tributária, trabalhista, política, previdenciária, educacional, sindical, saúde. O simples fato de eles sempre estarem ocupados reformando suas obras é uma admissão implícita de que eles não acertaram nada nas outras 50 vezes que tentaram. Para a esquerda progressista, dado que as pessoas não são decentes e compassivas o bastante para ajudar seus semelhantes que estão na aflição, a solução é eleger políticos que sejam mais decentes e compassivos do que essas pessoas egoístas. Esses políticos irão confiscar o dinheiro dessas pessoas egoístas, sob a ameaça de aprisionamento, caso haja resistência, repassá-lo para uma custosa e ineficiente burocracia e gastar o que sobrar com os pobres. Não para realmente solucionar o problema da pobreza, mas sim para torná-lo perpétuo de maneira a criar uma dependência sem fim. O que dizer dos programas de transferência de renda, cujo dinheiro, em grande parte, não vai para os pobres, que ficam com as migalhas, mas sim para os próprios membros da burocracia que coordena todo o esquema, para os consultores, para as empreiteiras que constroem as moradias populares. Os pobres são maldosa e intencionalmente transformados em uma subclasse perpétua, dependente do governo, para que membros da burocracia e empresários ligados ao governo possam viver confortavelmente, bem, à custa de todo o resto da sociedade. O Estado assistencialista fez com que praticamente não haja mais uma genuína mobilidade social. Os degraus mais baixos da escada foram retirados em nome da compaixão. Ser um progressista significa jamais ter de pedir desculpas. Suas boas intenções valem mais que todos os resultados efetivamente obtidos. Os progressistas de hoje pensam e agem como se houvessem acabado de chegar a um universo paralelo. Um endividamento trilionário significa que o governo federal ainda não gastou o bastante para resolver nossos problemas. Pessoas se tornam instantaneamente mais honestas, competentes e preocupadas com o povo tão logo são eleitas para cargos públicos. Se você obrigar patrões a pagar salários maiores do que a produtividade de seus empregados, eles ainda assim continuarão contratando mais pessoas, aceitando heroicamente seus prejuízos. Regulamentações sempre fazem o bem, pois seus defensores têm boas intenções. Confiscar dinheiro de terceiros por meio da tributação é algo perfeitamente correto e moral, caso seja direcionado para coisas boas. Civilizações ascendem e se tornam grandiosas ao punirem o sucesso e subsidiarem o fracasso, e entram em colapso quando adotam a liberdade e a livre iniciativa. As pessoas têm o direito de ter tudo aquilo que quiserem e devem exigir que os outros paguem, como educação gratuita, saúde gratuita, transporte gratuito, aborto gratuito.
Quanto mais o governo cresce, mais pessoas sem caráter ele atrai. Óbvio, o prêmio almejado por essa gente é o poder de mandar em nossas vidas e a licença para controlar um orçamento trilionário, comprando favores com o dinheiro dos outros e ganhando agrados. A consequência inevitável disso é a deteriorização do caráter de quem está em busca desse prêmio. Quanto mais o Estado cresce, mais a liberdade do indivíduo honesto encolhe em prol do crescimento dos escroques. O poder atrai pessoas ruins e pessoas ruins não saem de cena sem causar estragos. Governo grande, com grandes poderes, atrai gente sem caráter. Os progressistas, que são os mais incansáveis defensores desse arranjo, parecem simplesmente não entender isso. Então, algumas frases contundentes, porém bastante realistas, de alguns dos principais economistas. Economista de verdade, né? Não os Abraham von Traub da vida. Lawrence Reed, Walter Williams e Thomas Sowell. 21h31, o Leitura de História na Quarentena deste sábado fica por aqui. Eu volto segunda com novos temas, e informação nesse nosso encontro de segunda a sábado, 21 horas, de informação e conhecimento. Uma boa noite a todos, um ótimo domingo e até segunda.